We go to Istanbul, after, and we will, if you give me enough time, I want to make a tour in the nearby cities, and then Cappadocia to see the balloons, and then after that we will return to Romania and continue. Yeah. How long is the mission? 2 months? Likely day. Bora! Malas arrumadas, tem mais um guichê ali que eu não sei o que é, mas eu acho que já chegamos até aqui, daqui não tem mais jeito. Pode aí, mano. Olha aí, moto amigo, chegamos aonde? Na Turquia! Motão, mulherão, animada, já tá até tapando parte do rosto do capacete, já compra. Olha lá, Turquia, 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 Turquia. All of Turkey is here, toda a Turquia para todo lado. Agora tem uma parada aqui que é bem pior, cara. Apesar das letras serem... nós estarmos acostumados, não tem a tradução em inglês. Olha que bonitinho. Não precisa de tradução aqui. Porra, sei bem o que é isso. Estamos tendo um dia-a-diadinho aqui, para você, Amada, saber como é que é. Já é o segundo dia-a-diadinho. Segundo dia. Aqui, cara, a mulher não conseguiu falar em inglês com nenhum turco ainda, tá? Lá na fronteira tinha um suíço, que a mulher era brasileira, então ele falava português direitinho. E o cara do guichê falava um pouco de inglês. Deu para desenrolar. Aqui, nada de inglês. Vamos fazer mímica. English não? No English. No English. Just Turkish. No problem. Mal posso acreditar, estamos oficialmente na Turquia. Neste momento me passa uma mistura de emoções, curiosidade, ansiedade, felicidade e até orgulho. Orgulho por ter conseguido chegar até aqui. Já são quase 80 mil quilômetros rodando com a Pantera Negra pelo mundo e o primeiro brasileiro a ir tão longe. Às vezes demora a cair a ficha. Por aqui tudo é diferente: idioma, cultura, religião, hábitos e costumes. Estamos indo para Istambul, a cidade mais famosa da Turquia. Ainda neste episódio, vamos visitar alguns dos lugares mais impressionantes, sendo o último um dos lugares mais interessantes e intrigantes que eu já estive. Então fica até o final, para viajarmos juntos nesse mundo tão diferente do nosso. Gente, ficou pronto o livro Eu e Minha Moto. Estou muito emocionado e orgulhoso, porque está muito bom. Eu vou explicar para vocês aqui. Esse livro aqui, ele não é só sobre moto, tá? A moto, o motociclismo, tá na minha vida desde criança. A viagem até o Alasca, que eu conto aqui alguns detalhes que não estão nos vídeos, ela serve como pano de fundo para contar e revelar, por exemplo, uma pergunta frequente no canal. Como é que o Rodrigo faz para ganhar dinheiro e conseguir bancar todas as viagens, fazer tudo o que ele quer fazer? Enfim, como é que eu fiz para obter minha liberdade financeira? Eu conto aqui em detalhes. Então tem muita lição de empreendedorismo, tem muita lição de vida, coisas que eu aprendi. Eu fui muito pobre, aqui é contado, né? Inclusive tem um detalhe no livro,
na capa do livro, que só os mais atentos vão perceber. Não vou contar para você quando receber o livro na tua casa você vai entender. Também tem a playlist que eu ouço nas viagens do Eu e Minha Moto com os melhores sucessos do rei do rock, Elvis Presley, meu ídolo, do country music, também do rock clássico e até do rock nacional. Tem as fotos minhas, do Edinho, da Doce Amada, os melhores momentos da Expedição Alasca. Tem também o mapa da viagem na íntegra, ponto a ponto. É só apontar, tirar foto do QR Code e vai para o Google Maps, inclusive com todos os pontos turísticos da Rota 66 ali, marcados ponta a ponta. Inclusive os capítulos mais, assim, emblemáticos, tem o QR Code que você aponta e vai para o vídeo no YouTube correspondente. Então demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas ficou pronto e tá realmente muito legal. Vou ficar muito honrado se você me prestigiar e comprar esse livro e apoiar. Tô botando a preço de custo, tá? Você vai ver que tá baratinho, preço de custo, não tô ganhando nada. Quero que todo mundo tenha oportunidade, né? Como uma viagem de moto salvou a minha vida, parece clichê, mas não é não, é verdade e vocês vão entender comprando o livro. Vai lá, vou adorar. Estamos chegando no hotel. Cara, o hotel dá uma enganada completa, cara. Mas enfim, ficamos nesse hotel maravilhoso, majestoso aqui de Istambul. Aí eu disse que ia cancelar e começou aquela negociação com o turco aqui. E consegui mudar de quarto pelo mesmo preço, com um quarto um pouco melhor, super apertado. Dizia que tinha estacionamento. Ele falou, sim, tem estacionamento bem em frente ao hotel. Quer dizer, aqui é o estacionamento, tá? Então vamos lá. Subir com as paradas, tem que subir 2 lances de escada. 2 lances de escada depois. Ontem a gente andou 500 e blau, hoje mais 450. Pesado, um calor de 35 graus, cansativo. Briguei lá com o turco é bom de negociar. Esse quarto é pequeno, tá? É isso aqui, ó. É pequeno. O outro era bem menor do que esse, porque esse aqui tem esse avancezinho, tem uma mesinha. Fica direitinho, né? E o quarto, apesar de ser um predinho antigo, tem tudo limpinho. Tá direitinho. Bom dia, moto amigo! Acordamos aqui em Istambul. Vamos começar a conhecer e desvendar os mistérios da cidade. Mas antes, um cafezinho. Não pode ir de piriguete não, hein? Tô toda com... Ó, botou até saia comprida, ó. Mas tá com esse ossinho aparecendo. Olha onde a gente toma café, que legal. Parece um tapete. Olha lá, de franjinha e tudo. Nunca lavado. Mistura tapete com cortinado. Não precisava desse detalhe, né, mano? Moto amigo, esse é um café da manhã de respeito. Olha isso. Bom, café da manhã tomado. Agora vamos começar a exploração. E é claro, o momento Eu e Minha Moto também é cultura. Você sabia que o gato aqui é um animal sagrado? Eles estão por todas as partes e são muito bem cuidados. Olha o gorducho. E olha o pratinho que o gatinho tá comendo. Chiquérrimo. Turquia é o país que mais consome chá no mundo. Não é Inglaterra. E as especiarias. A Turquia é um país populoso, 85 milhões de habitantes. E desses, 15 milhões só em Istambul. Mas apesar de ser a maior cidade da Turquia, não é a capital é Ankara. E a história da Turquia remonta a 10 mil anos antes de Cristo, com as primeiras ocupações por nômades aqui na região. E desde então, a Turquia já foi do Império Assírio, Persa, Grego, Bizantino, Otomano e Romano. Cara, muita coisa linda. Olha como é que está linda a Doce Amada, toda muçulmana. Tá fresquinho aí, amado? Não. Moto amigo, outra curiosidade. Aqui, o país é 97% muçulmano. Mas antes, já foi cristão. Aqui era Constantinopla. E depois que os otomanos assumiram o Império Otomano, aí eles vieram convertendo a população para muçulmano, pegaram as igrejas da época, transformaram em mesquitas, destruíram outras e construíram novas. Esse aqui é um exemplo de uma igreja que foi transformada em mesquita. Naquela placa central está escrito: Alá é a luz dos céus e da terra. Hagia Sofia ou Hagia Sofia em turco
Foi construída em 532 d.C. pelo imperador bizantino. Então, meu amigo, a Hagia Sophia foi uma basílica do Império Bizantino por quase 1000 anos, até que em 1453 a cidade foi conquistada pelos otomanos e daí passou por um processo de conversão para se transformar na mesquita que é hoje. Olha que interessante, a mesquita, agora muçulmana, ainda guarda alguns resquícios da sua época cristã. Você viu lá embaixo que tem aquela área bonita lá embaixo com poucas pessoas? A gente não pode ir lá. Lá é exclusivo para muçulmanos ou muçulmanos. Olha que interessante, meu amigo, esse painel aqui, ó, ainda da época que isso aqui era uma catedral. Do lado direito, o imperador Constantino que construiu Istambul, segurando o modelo da cidade. E do lado esquerdo, o imperador Justiniano, que construiu a Hagia Sophia, figurando também esse modelo, essa maquete. E os dois estão presenteando para a Virgem Maria e seu filho Jesus, respectivamente, a cidade e a igreja. Moto amigo, apesar de Constantinopla ou Istambul ser cercada por mares, não tinha água potável. Então eles construíam essas cisternas para abastecer primeiro o castelo. Essa cisterna aqui era a que abastecia o castelo e também a população que se assentava nas proximidades. Está aqui, todo mundo joga moeda, vamos jogar moeda. Agora fica aí uma dica para vocês, comprar o ingresso antes por internet, você compra pelo celular mesmo, não é barato, hein? Negócio de uns, sei lá, 30 euros por pessoa, é caro. Agora na tumba do Sultão Ahmed, temos que tirar o sapato, galera. Porque a família da dinastia otomana inteira está aqui, hein? Cada coisinha dessa aqui é alguém enterrado. Ah, esse é o próprio Ahmed Han. Ahmed Han. Aqui é uma fonte otomana do fim do século XIX, com água potável. Uau, o que é isso, gente? Rapaz, isso é bonito, hein? Essa reza dele acontece 4, 5 vezes por dia e tem alto-falantes espalhados pela cidade inteira, então não tem como você não ouvir. Vamos subir essa escada aqui, vontade de doido. Frase de sabedoria do meu amor. Quem não procura não encontra, hein? Uau! Do Samara, tá animado com a musiquinha daqui. O papá aqui é bom, hein? É bom. O que você pediu aí, amado? Eu pedi um shebab. Não me deu? O quê? Shebab, o nome disso, não é? Shebab? Pode não ser, posso estar falando bobagem. Olha, mas é bonito, hein? É. Não, amado. Ué, Aqui não pode. É gafe. gafe da beijinho? É, eles vão considerar que você não me respeita. Não pode dar beijo em Que você é uma público qualquer? aqui. É, vão achar que eu sou uma qualquer. Imagina, doce amada. Pô, que saco. Arruma a bitoca. Não pode, muito menos tapa no bumbum. Tapa na bunda não pode? Não. Tem Acabou que a se segurar. graça. Já não gosto mais da Turquia. Vamos comer. Mas, amigo, brincadeiras à parte, existem costumes e a gente tem que respeitá-los. Tem um costume que depende de uma série de fatores, mas, por exemplo, alguém te apresenta uma mulher muçulmana, você vai querer dar 2 beijinhos ou abraço? Não. Tocar uma mulher muçulmana, enfim, você tem que entender o código ali na hora, né? Provavelmente você vai apenas fazer um aceno respeitoso com a cabeça. Nossa amada, me passe a faca, por favor. O que foi isso?
Dei uma cuspidinha de leve na faca. Mas por quê? Porque aqui na Turquia, eles têm o hábito de fazer isso para querer dizer que não é para te chamar para briga. Porque antigamente, quando um passava, mostrava a faca para o outro, era para dizer que Toma a queria faca aí, guerrear. vamos brigar. Era briga. Olha, trouxeram um chazinho. Já disse aqui, né? Que aqui é o lugar que mais se consome chá. Com esse visual magnífico. Ó, amigo, olha a laje da Turquia, de Istambul. É tudo carpetado. Aqui tudo é carpete. Cadê o telhado? É carpete. Revestindo os telhados e ali tem carpete secando no sol. Devem ter lavado. E aqui o marzão. Cara, eu não sei o que esses tapetes estão fazendo no teto. Para mim eles estão secando. Ou então eles estão apenas sendo exibidos. A gente não conseguiu entrar na mesquita naquela hora porque estava no horário ali reservado só para os muçulmanos. Então a gente vai fazer isso agora. Eles lavam os pés e as mãos sempre antes de rezar. É um ritual muçulmano. A gente não precisa lavar o pé e a mão porque nós não vamos rezar, vamos só visitar. Mas para entrar vai ter que tirar o sapato. Olha ali, aquele moço ali de camisa amarela tá com short. Capaz de barrar ele na entrada. Já tiramos o sapato, mas aqui ó, não deixamos lá não. A gente carregando. Olha lá. Tava a senha? Não, no caso é ela. Ela que tava com os ombros de fora. Não pode entrar de ombros de fora. A doce amada já veio preparada. Bem-vindo a Blue Mosque, a Mesquita Azul. Gigante, cara. Olha lá como é que eles dizem. No nome de Alá, o mais compaixão, o mais misericordioso. Diga, ó profeta, ele é Alá, um e indivisível. Alá, o sustentador, necessitado por todos. Ele nunca morreu e nunca será nascido. Não há ninguém comparado com ele. Incrível a quantidade de turistas que a gente está vendo nessa nossa viagem, né, nas cidades, comparado com cidades turísticas, por exemplo, Rio de Janeiro, provavelmente a cidade mais turística do Brasil, não tem essa quantidade de turismo. E por quê? De novo a gente volta para o mesmo problema, questão da segurança. Istambul, no ranking aí que fazem, é a 10ª cidade mais segura para turistas no mundo. E aí, pronto, as pessoas se sentem seguras, trazem seu dinheiro. E a gente, no Brasil, ó, pastando por conta de políticos incapazes de lidar com a questão da segurança. Rapaz, aqui eles revistam o porta-mala por causa de risco de terrorismo. E para você entrar no shopping, você tem revista igual de aeroporto.